Olá, meninas do Instagram. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com Conexão com Elas, um podcast feito de ginecologista para vocês, mulheres. Eu sou a doutora Cristina, da Clínica Gerar, ginecologista obstetra. Hoje nós estamos aqui para falarmos de um assunto extremamente importante e de relevância, porque todas nós mulheres gostamos de nos arrumar, de ter uma pele saudável, e hoje nós estamos com uma excelente profissional, colega e amiga, doutora Paula Rezende. A doutora Paula é dermatologista da Clínica da Pele. E hoje nós vamos trocar ideias e debatermos o universo feminino a respeito da pele na menopausa. Olá, meninas da Conexão com Elas. Eu sou a Paula Rezende, da Clínica da Pele, e eu fico honrada e muito agradecida pelo convite. Muito obrigada. Então, vamos lá. Veio algumas perguntas, Paula, aqui pra gente, a respeito da pele na menopausa. A gente sabe que é uma fase difícil, né? Pelo fato de a idade, à medida que a gente vai passando o ano, a gente vai ficando um pouco mais preocupada em estar bem. E a pele, como ela é o nosso cartão de visita, é extremamente importante nós conversarmos sobre a pele e darmos dicas para as mulheres, porque é uma fase bem onde a gente fica com a autoestima um pouco mais baixa, porque vai aparecendo as rugas, aparecendo os defeitos, e a gente, como sempre, gosta de estar bem, e a gente que é profissional da saúde precisa estar muito bem. Então, assim, veio algumas perguntas a respeito disso. Primeira coisa, elas estão muito preocupadas com... Elas observam que a mulher na menopausa ela tende a aumentar os pelos no rosto, pelos onde não... aumento da pilificação. E eu gostaria muito de saber, geralmente aparece pelos no buço, né, no queixo, e em regiões que não eram para aparecer. A gente queria saber, assim, que você trocasse ideia sobre isso. O que você acha, qual seria o motivo pelo qual isso pode surgir? A pele, ela é um órgão hormonal e imunológico. Então, quando a menopausa acontece, com as baixas do estrogênio, principalmente, e a transformação, porque existe uma balança que o estrogênio acaba, diminui, mas os níveis de hormônios masculinos que a gente produz no tecido gorduroso, que é o que reveste a gente, não. Então, esses hormônios, que é um quadro fisiológico, mas esses hormônios masculinos, eles podem aumentar os pelos, eles podem fazer a pele ficar mais oleosa, mas num período, normalmente, né? Depois dos 60 anos, normalmente a pele vai ficar mais seca. Mas nesse período dos 50, 45 até os 60 anos, pode aparecer os pelos justamente por causa dessa parte hormonal. Perfeito. Existem alguns procedimentos que você percebe que pioram na menopausa? Pode. Isso na verdade, eu achei meio assim vaga a pergunta, mas foi uma pergunta do público, querendo saber se essas pacientes na menopausa pioram com algum tipo de procedimento na pele. O que acontece é que a menopausa, a gente começa a envelhecer. Então, aqueles procedimentos que são mais agressivos, que são ablativos, a gente precisa cuidar muito do pós-procedimento para que a cicatrização fique boa, porque senão o resultado pode vir em forma de mancha. Ou vai ficar numa mancha marrom, que não é tão difícil da gente resolver, mas se ficar com uma mancha branca, essa mancha branca ela é definitiva. Então, existem alguns procedimentos, como hoje se fala muito dos peelings e peeling de fenol, a hipocromia, que é o clareamento da pele, dependendo da cor da pele no procedimento, fica horrível, porque vai ter uma mancha branca que vai ter que ser disfarçada. A outra coisa que também é muito ruim é a exposição solar demais, porque a gente vai ficar mais manchadas, nós vamos ficar mais manchadas. Então, para a gente ter uma pele bonita, para você chegar e uau, a gente não pode ficar tão exposta assim, né?
Então, existem algumas coisas que podem piorar. Inclusive aquelas manchas nas mãos, né? Manchas no corpo, nas pernas. As manchas nas mãos, as manchas no colo, faz parte do processo de fotoenvelhecimento. Então, aquela pele que é fotoexposta, ela vai envelhecer muito mais do que a pele que a gente guarda, que é a pele do abdômen, por exemplo. A pele da região da mama. Mas o colo fica muito envelhecido por causa do sol. Além, né, da pele ficar mais ressecada, dos estímulos hormonais que a gente pode ter, porque às vezes abaixa o estrogênio, mas também pode abaixar o hormônio tiroidiano. Existem algumas mulheres que fazem hipertiroidismo no período da menopausa. E o hipertiroidismo aumenta as manchas escuras. O melasma... A resistência à insulina. A resistência insulínica provoca a acantose, que são aquelas manchas que ficam escurecidas aqui, ao redor da boca, no pescoço. Pescoço, axila. Isso. Quando existe a reposição hormonal ou quando existe um processo hormonal definido, muitas vezes o melasma pode não desaparecer na menopausa, porque a menopausa, o que eu brinco, que a única coisa boa é que o melasma some. Porque o tripé do melasma, que muita gente tem, o tripé, um deles é hormonal. Então, se a menopausa acontece de uma forma mais natural, sem nada, normalmente essa mulher vai melhorar da mancha do melasma. Mas se tomar sol, vai ter outras manchas. E se ela fizer a reposição hormonal? Aí, com a reposição hormonal, às vezes o melasma não some. Mas a reposição hormonal é tão importante. Eu acho que é muito importante. Aí a gente faz o seguinte, a gente muda então a via de administração do hormônio. Ao invés de fazer via oral, a gente pode fazer a via transdérmica ou percutânea, porque aí a gente pode minimizar esses efeitos da pele. Porque aí você naturalmente você está fazendo menos. Isso, porque aí você não faz aquela transformação, aquela passagem pelo fígado, né, hepática, e aí você não tem todos os danos que teria se você estivesse fazendo oral. E aí a gente tem a via, por isso não se preocupem, viu, meninas? A gente pode tratar sim, porém a gente muda as estratégias, muda a via de administração, mas é interessante porque vai depender também das queixas. Tem mulheres que chegam na menopausa e não sentem nada. Então... Não, mas sem sentir nada, sem ter sintoma, mas vai acontecer que a pele começa a ficar muito mais fina, ela vai ficar muito ressecada. Então, muito eu acho mais vulnerável. E hoje a gente precisa ter uma autoestima, porque os 50 anos é o início da nossa maturidade. 30, né, de hoje. 30 anos de hoje. A maturidade profissional, ela está muito ela está lá no alto nos 50 anos. Então, acho que a gente precisa se... E outra coisa, a gente chega aos 50 muito bem, do ponto de vista ativa, jovem, com vigor. Coisa que isso no passado a gente não via, né? Nas nossas mães, nossas avós. Não, todas nós trabalhamos. Então, e aí, justamente por causa disso, eu acho que a pele precisa ser mais apresentada. Ela precisa estar bonita, porque você quebra um paradigma. Você tira um estigma do envelhecimento. Então, eu falo sempre, a gente tem que envelhecer bem, porque é muito mais tranquilo dessa forma. Uma coisa que eu fiquei assim, as pessoas não ficaram tão interessadas nas perguntas de cabelo. Porque o cabelo pode acontecer de ficar bem ralo, dependendo da herança genética. Mas tem alguma coisa aqui que fala... da rarefação dos fios na menopausa. E do afinamento dos fios. Do afinamento e da perda. E, além das patologias associadas nessa fase que piora, que seria a alopecia androgenética, que na fase da menopausa piora muito. Alopecia fibrosante frontal, tem. A gente precisa... Além do cunho já genético, tem a questão hormonal, que faz a piora muito maior. Mas a gente vai abordando aí, é interessante. Agora, aqui veio uma pergunta... Quando se entra na menopausa, deve-se procurar quais especialidades médicas? A ginecologia é importantíssima. A meu ver, eu estou nessa, viu? A ginecologista, por favor. E a dermatologia, claro. A dermatologia, a cardiologia, isso vai depender muito das patologias que essa paciente possa apresentar durante essa fase. Mas, em geral,
para ela fazer uma atividade física regular, ela precisa fazer uma avaliação cardiológica. Acho que é fundamental, se ela tem antecedente também. Se ela está na menopausa, ela vai ter sintomas, ela vai ter que procurar o ginecologista, fazer prevenção do câncer de mama e de útero. Se ela é uma pessoa preocupada, né, com a aparência dela, ela deve procurar a dermatologia. Então, eu acho assim, vai depender muito das patologias que possam surgir durante essa fase, né? Mas eu acho que é isso. Paula, e tem uma outra pergunta aqui que eu acho que não é para você. Acho que está mais para a ginecologia do que para dermato. Tenho 48 anos e a menstruação falhou pela primeira vez na vida. Posso estar no climatério? Olhe, 48 anos já está no climatério, porque climatério é uma fase dos 45 aos 55, e nesta fase do climatério acontece o que se chama de menopausa. Menopausa é a cessação dos ciclos menstruais por 12 meses, por um ano. Então, pela sua idade, 48 anos, você está no climatério. O que acontece é que começa a haver as falhas antes mesmo que se instale a menopausa de vez. Então, a mulher, ela começa 2 anos antes da menopausa, ela começa a ter falhas. Isso já significa dizer que o seu ovário já diminuiu, está diminuindo a produção estrogênica. É o hormônio da mulher, que é o estrogênio. E essa fase, então, começa, então, aí os cuidados. É aí que você precisa alertar para as queixas. Se você tiver queixas, nessa fase, aí você procura o ginecologista e depois não esqueça de passar na dermato para cuidar da pele. Então, é isso. Então, não era para você, viu, Paula? Essa pergunta era mais para mim. Então, continuando aqui as dúvidas das nossas ouvintes, nós temos uma pergunta que ela fala que está muito apreensiva com relação aos cuidados que ela deve ter na menopausa. Quais os procedimentos, doutora Paula, que você indicaria para essa paciente realizar? Ela está extremamente apreensiva. Quando uma paciente começa esse período, né, da menopausa, do climatério, que as manifestações hormonais aparecem, elas podem ser... A paciente pode chegar no meu consultório com acne, que é o que a gente tinha dito antes, porque o efeito dos hormônios masculinos que o tecido subcutâneo produz, eles não acabam. Então, aquela pessoa que tem uma tendência a ter a pele mais oleosa, ela pode ter acne. Se essa pessoa tomou muito sol, ela vai ter muito comedão, muito cravo, por causa da desestruturação da epiderme e da derme. Então, entra essa parte hormonal e a acne pode aparecer. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, como a pele vai afinando, a unha e o cabelo são anexos da pele. Então, esses anexos, eles começam a quebrar, a rachar, a afinar e a cair. E o cabelo é também uma moldura, né? Então, a gente precisa ter um cabelão, porque a gente vai se sentir melhor. Então, nesse ponto, a gente precisa começar a tratar. Existe uma outra pergunta sobre o uso de vitaminas e os antioxidantes. Nessa fase, é importantíssimo. É mais importante tomar do que passar, porque o processo hormonal celular, ele não vai melhorar com creme, ele vai melhorar com uma suplementação. De dentro para fora. Aí a gente consegue segurar bastante o cabelo e a gente precisa ter uma textura de pele bonita, porque em tempos de filtro e de inteligência artificial, as pessoas maquiam a pele, mas visualmente, no dia a dia, a textura da pele ela tem que estar bonita. E aí, esses cuidados, esses procedimentos também visam a melhorar. E aí, procedimentos outros que são mais invasivos, tem laser, hoje está na era dos ultrassons para melhora de contorno, tem os injetáveis, que é a toxina botulínica, tem o ácido hialurônico, tem os bioestimuladores, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas a base tem que ser o cuidado diário e o uso da suplementação antioxidante. Perfeito. Aumentar o consumo de água, né? De água, também, claro. Porque aí a diminuir o consumo de açúcar. Exatamente. Que Cheguei nessa fase. São todos esses fatores que pioram, né, o envelhecimento cutâneo. Eu resisti muito, mas hoje eu diminuí o açúcar.
Então tá, e tem a outra pergunta é para mim também, de novo. Tem uma paciente que está usando o Isis, é uma pílula para fazer terapia hormonal, para reposição hormonal, e ela me pergunta se é uma boa opção. Na verdade, é excelente o Isis, né? É um nome comercial de uma pílula de baixa dose, que ela não só faz a contracepção, ela previne gravidez, como também ela trata as ondas de calor da menopausa. E todo mundo sabe que a transição menopausal, muitas mulheres engravidam. E essa é uma grande preocupação nossa, porque elas chegam naquela fase entre 42 e 45 e dizem assim, doutora, já estou com 42, né? Não preciso mais usar pílula. Não, mas você tem que usar algo para prevenção de gravidez. Você tem um grande risco de engravidar, porque eventualmente você ovula. Você não está em menopausa. Menopausa são 12 meses que não menstrua mais, então aí, a partir daí o ovário ele entra em falência. Mas Cristina, enquanto isso, não. Deixa é eu te transição. fazer. É uma então, dúvida minha. Eu vou fazer uma reposição hormonal e às vezes eu posso colocar uns implantes hormonais. E esses implantes, muitas vezes, eles não evitam uma gravidez. Esse anticoncepcional, é claro que ninguém vai na farmácia e comprar, porque não vai resolver dessa forma. Mas eu posso usar esse anticoncepcional junto com o implante hormonal? Pode. Para ele evitar a gravidez? Pode, porque assim, o implante hormonal, dependendo do implante que você está falando aí, eles bloqueiam a ação estrogênica. Então, assim, você vai intensificar as suas ondas de calor quando você entrar em menopausa. Eles são muito bons porque melhora a massa muscular, melhora vigor, disposição e melhora teu trabalho do teu dia a dia, teu desempenho. Porém, do ponto de vista hormonal, não está suprindo a tua carência, porque você está carente de estrogênio. E o estrogênio, que é o hormônio essencial para a nossa vida, você tem que repor de alguma forma. Então, no período de transição, você pode utilizar uma pílula porque você respeita a fisiologia da mulher. Você não vai entrar com a terapia hormonal clássica, porque existe a terapia hormonal clássica que é para quem já parou. Ou ela volta a ciclar, ela volta a menstruar se ela quiser, ou ela vai fazer uma pílula contínua que ela não quer sangrar. Mas no caso seu, que não entrou em menopausa e você está ciclando, e você quer manter o seu implante, porque você se dá muito bem com ele, porque você tem endometriose ou outra patologia de adenomiose cólica, dismenorreia, dor, ela melhora muito com o implante, né? Mas, do ponto de vista hormonal, você não está coberta. Você vai sentir ondas de calor e você vai precisar de uma pílula. Então, ela é ótima. E você pode continuar a sua pílula, né? O Isis é uma excelente. Ele é muito usado para nós aqui na reprodução assistida. A gente bloqueia assim, controla o ciclo para manter, para no ciclo seguinte começar a indução para a ovulação. Ele é muito bom. Então, outra pergunta que não era para a Paula, mas veio para mim aí. Quantos anos a mulher entra na menopausa? Isso é variável, isso depende da tua reserva ovariana. Cada mulher tem uma reserva própria dela. Ela já nasce com aqueles folículos dentro do ovário que ela vai utilizar quando ela chega na puberdade. Mulheres, algumas gastam seus folículos mais jovem e podem entrar em menopausa mais precoce. Eu tenho 2 pacientes que entraram em menopausa aos 26 anos. 26 anos, sem filhos, linda, pele maravilhosa, mas cheias de sintomas menopáusicos, como pele seca, vagina seca, disfunção sexual e não menstruava. E aí a gente foi pesquisar a causa, falência prematura de ovário. O termo hoje mudou, antes a gente chamava menopausa precoce, hoje a gente chama falência prematura de ovário. Então, por isso que a gente fala, em geral, entre 48 e 51, você deve entrar em menopausa, mas existem as patologias, as doenças que podem antecipar a sua menopausa, como no caso a falência prematura, que depende, a gente não sabe o porquê que essa mulher chega aos 26 e para, ela menstrua aos 14, quando chega a 26, parou de vez. Então, assim, ela esgotou a população folicular dela. E todo mundo sabe que são os folículos ovarianos que produzem os hormônios que mantêm a gente saudável. Então, se o ovário para de funcionar, para de produzir. E aí a gente vem com as consequências de todos os outros. Aí, nesse caso dessas meninas tão novas,
O efeito do hormônio masculino, que é o que a gente chama do hiperandrogenismo fisiológico, porque a balança descompensa, fica muito evidente. A acne vai acontecer e a queda de cabelo também. Então, aí tem que tratar. E se não tiver uma calvície androgenética, aí o negócio fica complicado. Aí tem que tratar justamente porque ela vai chegar aos 40, vai chegar aos 50 e tem que chegar linda, né? E aí, alguém perguntou, né, qual especialidade iria visitar na menopausa. E eu sempre digo, acho que a especialidade que eu mais encaminho é a dermato. Sabe por quê? Porque ela chega com queda de cabelo, que você avalia e vê que não tem uma causa de anemia, nem disfunção de tireoide, e aí você vai na dermato, porque ela vai tratar. Aí ela chega com queixas da pele e das unhas, né? E cabelos, então você vai na dermato. Então acabo eu, como gineco, encaminhando demais as pacientes para dermato, por esse motivo. O que eu tinha colocado aqui, que está numa outra pergunta, é que só os dermocosméticos não ajudam? Não, mas tudo é uma composição, né? Porque o que você toma ajuda, a pele fica viçosa, fica bonita, o cabelo cresce, a unha melhora, mas tem a textura da pele. Então, a textura da pele é necessário que a gente ajude com medicaçõezinhas e tudo. E hoje a farmácia ela é muito boa. Então tem muitas coisas que tem na farmácia que você pode manipular ou não, né? E tem que hidratar. A pele tem que ficar hidratada o tempo inteiro. Aí cada pessoa tem uma preferência de hidratação. Eu gosto muito do ácido hialurônico tópico e hoje os cremes melhoraram. Então a gente passa e a pele fica muito boa. E aí, independe se essa mulher tem acne ou se a pele é seca, a gente vai se adaptar a cada tipo de coisa. Pele, né? E os procedimentos do Botox, o que você acha? Realmente funciona? Eu acho maravilhoso. Se eu puder responder, eu sou campeã, adoro e amo. Entra na autoestima. Porque se a gente tem uma autoestima elevada, tudo para a gente fica fácil. Exclusivamente, principalmente a parte profissional. Então, eu acho que a gente não precisa ficar com aquele procedimento de Botox com o rosto muito parado, sem você fica parecendo que você está presa dentro do Botox. É ruim. Porque aquele processo até, assim, psicologicamente, sem a pessoa perceber, ela cria um bloqueio. Então, ela não fica cheia de coisas, de caras e bocas. Mas o Botox é muito bom. Não, eu sou prova viva disso. Porque eu sou paciente da doutora Paula, desde que ela chegou desde aqui. Sempre. Desde sempre. E eu de Cristina. Então, assim, o Botox eu comecei a fazer, acho que, Paula, eu tenho uns 35 anos, eu acho. A toxina botulínica entrou no Brasil na década de 90. Então, na década de 90, 94, 95, por aí, entrou no Brasil. É uma medicação tão boa, tão eficiente, que ela continua ativa até hoje. Então, eu acho assim... E outra coisa, e também aumentou as indicações em várias especialidades. Sim, mas quando ela começou, a indicação não era dermatológica. Era neurológica e oftalmológica. Era muscular, né? A dermatologia, né? A dermatologia entrou por acaso. E a odonto acabou também, né? Acabou também se beneficiando do Botox, os dentistas. Para fazer masseter, para fazer, isso. Uhum. Aí, então, aquilo que é longo, né, que não morre, são coisas boas. São as coisas que não... As coisas boas são, né, as que duram. Eu posso repor os hormônios que eu estou parando de produzir na menopausa? Essa foi uma questão que veio aí também das ouvintes, né? E eu queria muito dizer o seguinte: é importantíssimo, se você tem queixas, procure o ginecologista para fazer uma avaliação hormonal sua, para você repor sim, se não houver nenhuma contraindicação absoluta, porque existem as contraindicações absolutas e relativas. Uma delas é o câncer de mama, nessa situação não, antecedentes de trombose também não, e passado de câncer de ovário também não, e câncer de mama
passado de câncer de mama. Câncer de mama tratada é controverso, tem alguns colegas que faz, mas eu temo, a gente tem muito medo, né? Então a gente acaba não fazendo. No geral, você faz uma avaliação dela, ela está bem, ela trata as dislipidemias, trata todas as deficiências que ela tem, e aí sim você entra com a reposição hormonal depois de checada. Tem que checar essa mulher por inteiro. Ela não pode fazer terapia hormonal de balcão, procurando farmácia espontaneamente ou tomando o hormônio que a amiga toma. De forma alguma, porque além dele ser, ele é poderosíssimo, é uma arma poderosa, porém, ela pode matar também e pode te deixar muito bem. Agora, tudo depende da dose e depende do acompanhamento que você faz. Então, fazer terapia não é fácil, tem que ter conhecimento e tem que ter entendimento e bom senso. Não dá para fazer terapia em qualquer lugar. Tem que procurar realmente um local que seja... Tem que procurar. Sabe por quê? O que a gente está vendo hoje? Terapias hormonais prescritas por dentistas. Dentistas. Eu não tenho nada contra. Eu tenho sobrinhos maravilhosos e minha irmã, que são dentistas, mas eu não tenho nada contra. Porém, eu recebo prescrição de terapia hormonal manipulada de estrogênio, progesterona e testosterona. E aí a paciente chega e me mostra. Aquilo me deixa um pouco incomodada, apreensiva, porque realmente a gente que é médico, ginecologista da área, especializado, está sempre antenado, não perde um congresso. A gente tem dificuldade, tem medo em algumas situações. Existem as situações especiais, que é muito difícil, a gente até tem que trocar ideia com os colegas mais idosos, ou mais velhos, ou que tenha mais experiência. A gente sente medo, imagine alguém que trata de boca, de dente, né? Então, acho que não tenho nada contra, mas eu acho assim, fazer terapia hormonal é espetacular, mas tem que saber com quem e tem que saber se ter bom senso e entendimento. O que acontece é que quando a gente está numa menopausa normal, né, a gente está envelhecendo. Então, com o envelhecimento, vem o risco dos tumores. Sim, certo? Pela idade. Então, fazer reposição hormonal assim com uma pessoa que não entende, não coloca o todo, muito perigoso. E aqui na minha parte, a menopausa, como a parte hormonal na mulher é uma proteção muito boa, o estrogênio nos protege de muitas coisas, o abuso do sol, porque a pele mais bronzeada é bonita, né? Mas o abuso do sol, além das manchas, ele traz o câncer de pele. E o câncer de pele a gente trata, não é uma coisa que seja tão difícil, mas ele vai mutilando, né? Vai deixando cicatrizes e tudo. Então, a gente precisa ter bom senso nas coisas. E hoje carecemos de bom senso. De bom senso, com certeza. Cristina, muito obrigada. Foi ótimo, adorei. A gente é que agradece pela presença da doutora Paula aqui no nosso podcast, né? E eu quero informar que eu fiquei muito feliz de te receber aqui, porque além de uma grande profissional, a Paula é uma grande amiga mesmo, mas amiga do peito, de muitos anos. E eu tenho um apreço muito grande por ela, e também eu quero agradecer a ela não só pelo fato de ela ter vindo aqui conversar conosco, mas por ela cuidar também de mim e da minha pele, né? E a gente sabe que como é importante a gente se sentir bem e com autoestima, como a pele da gente, ela traz essa sensação de bem-estar, né? A gente consegue perceber exatamente o poder da reposição hormonal quando a gente está nesse processo, que é o que você também cuida de mim, né? E a gente eu faço reposição hormonal, quer dizer, reposição entre aspas, mas já há 5 anos. E isso melhora completamente. Significativamente. Muito mesmo. É por isso que eu te falo que a idade é a tua cabeça, né? Se você tem uma cabeça boa e jovem, o negócio é ter vitalidade e se cuidar.
Então, te agradeço, viu, Paula? Foi muito bom. Você é maravilhosa. Obrigada. Meninas do Instagram, continue assistindo os nossos podcasts, tá? Porque esse foi ótimo. Os próximos vão ser melhores ainda. Vai depender também da participação de vocês, mandando pergunta na nossa caixinha, tá bom? Um abraço a todas e obrigada, doutora Paula, pela sua presença.